Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, muita paz a todos. Sejam bem-vindos ao programa Escuta, que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e nós estamos acompanhando as histórias do espírito Irmão X Humberto de Campos, contadas através da mediunidade de Chico Xavier e que constam do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos o capítulo de hoje, vamos lembrar aos queridos amigos que, além das ondas do rádio 1400 AM, podemos estar buscando a programação da Rádio Rio de Janeiro, ouvindo os últimos programas que foram ao ar, não apenas deste Escuta, que aí vem história, mas dos demais programas da grade da Rádio Rio de Janeiro, no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Ali nós temos informações sobre os programas, temos a grade da toda a programação, reprises, os que estão indo inéditos ao ar, mas também temos informações importantes, como as informações sobre o Clube da Fraternidade. Através do Clube da Fraternidade, nós podemos ajudar a rádio na sua manutenção. Então, esse é um trabalho de todos nós, na medida que são os esforços dos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que mantêm a nossa rádio, através de contribuições que são dadas na medida da nossa possibilidade. Então, dúvidas, informações através do site e também lá, para aqueles que quiserem, tem os contatos onde as pessoas podem ligar também para a rádio para tirar melhores e maiores informações. Muito bem. Dados, sim, importante também. Nós temos o e-mail do programa, escuta@radioriodejaneiro.am.br e temos também o Facebook do programa Escuta, que aí vem história. E lá no Facebook nós estamos postando agora, já há algumas semanas, os vídeos do programa Escuta, que aí vem história. Claro, sempre com uma semana de defasagem dos programas que foram ao ar pela rádio. Então, primeiro vai sempre ao ar pela rádio e depois, na semana seguinte, é que vai o vídeo ser postado no Facebook do programa, ok? Muito bem. Então, dado os nossos recados, vamos aqui para o nosso capítulo de hoje do livro Pontos e Contos, que é o capítulo de número 10. E o capítulo de número 10 tem o título de O Discípulo de Perto. Vamos tirar o chapéu, como sempre, para o nosso querido Humberto de Campos, que é primoroso na abordagem das suas histórias, vindo de forma cirúrgica nos fazer pensar muito bem sobre nós, nas nossas vidas, nessa encarnação. Então, conta-nos o nosso querido Humberto de Campos. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, ou seja, do Evangelho para todos nós, veio apressado em busca de informações precisas. Divulgava-se, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. Lembrando que os hebreus, a essa época de Jesus, eram dominados pelos romanos. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Não vamos esquecer que Efraim, um judeu, está se referindo aqui
ao povo de Deus, o povo hebreu. Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e benefícios, vantagens e recompensas da conquista de alto valor. Então, via lá Jesus como um novo conquistador. E que após ele finalizar todo aquele processo de conquista, que aqueles que estavam lá perto dele também receberiam lá os benefícios por terem estado ao seu lado. Aconselhável, portanto, pensou Efraim, disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. Quer dizer, tudo de caso pensado. De cabeça inflamada de sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada, ou seja, tocada de indefinível melancolia. E aí o nosso Humberto de Campos vai explicar o porquê. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém. Aquele domingo de Ramos, uma semana antes da sua crucificação. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu Jesus a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me como discípulo, quero seguir-te. Igualmente, no entanto, desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição de discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, estava lá investigando a mente de Efraim, porque, não vamos esquecer, Jesus é um espírito puro, isto é fácil, nos conhece de capa a capa, profundamente. Não temos segredos para Jesus. Então, Jesus esclareceu pausadamente depois de fazer essa análise na mente de Efraim. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Então, a partir de agora, Jesus vai tecer essa diferenciação entre o discípulo de perto e o discípulo de longe. E aí, é bom que nós escutemos, porque também estamos sendo chamados a refletir sobre isso. Não é à toa que o nosso companheiro Humberto de Campos nos traz a história. E ele continua. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe
dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto amar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. E é interessante que ele diz que esse é um processo de auto-amor. Amar-se-á, irá se amar através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Então, às vezes, a gente acha que está amando o outro, mas a gente não pode amar o outro sem se amar, não é? Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, para eu poder estender o meu amor ao outro, eu primeiro tenho que me encharcar dele, ou pelo menos começar comigo, mesmo que eu não consiga me encharcar dele ainda, não é? E o nosso Emmanuel continua, nosso Humberto de Campos, irmão X, continua nos dizendo: o de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. Então, o de longe, não consigo me concentrar, estou muito cansado e não sei como é que vai ficar daqui para frente. Já o de perto caminha sem cansaço. Não é que nós não fiquemos cansados, ficamos cansados, mas continuamos a caminhar mesmo assim. Nós estamos falando, muitas vezes, daquele cansaço corporal. É aquele cansaço de alma. Mas não vamos esquecer que Jesus falou que ele é a água, não é? E que quem beber da sua água, que é o Evangelho, não voltará a ter sede. Então, é esse tipo de alimento que nos fortalece, não é material, não é? E o nosso Humberto de Campos continua dizendo: o de longe, o discípulo de longe, respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. Olha que interessante. Atalho a gente chega mais rápido. Isso é bom. Mas só que esse atalho tem o quê? Espinhos. Nós precisamos ter consciência de que existe um porquê. Onde estão as sombras? Onde estão os verdadeiros espinhos? Estão fora? Não, estão em nós. Os verdadeiros espinhos estão em nós. São as nossas resistências, são os padrões mentais viciosos do passado, é o homem velho que ainda habita em nós. Esses são os verdadeiros obstáculos que temos em nós e que temos muitas vezes resistência de os superar. Por quê? Porque isto exige de nós o quê? Definição do verdadeiro espírita, que é sinônimo de verdadeiro cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Então, as nossas más tendências são os nossos verdadeiros espinhos. São elas que nos põem em risco. Essas tendências que não são boas, né? Esses espinhos que vão nos ferir. Vão nos ferir porque dói. Dói a gente calar quando quer gritar. Dói a gente buscar se acalmar quando a gente quer ficar nervoso. Isso dói. Já sentiram essa dor, não já? Acredito que sim. E o nosso Humberto de Campos continua dizendo: o discípulo de longe dar-se-á pressa em possuir. O discípulo de perto, no entanto, encontrará prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto
encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre, em vez de ficar. Ai, falou assim comigo. Vamos entender. Aqui somos todos ainda pedintes, ainda aprendizes, não é? Nenhum de nós está resolvido ou iluminado. Então é difícil que nós não nos firamos de quando em vez. E ele conclui dizendo exatamente isso. O de longe padecerá muitos melindres, o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar, porque precisa de fortaleza, não é fácil perdoar. Então, encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Sempre lembrando sobre a questão do perdão, perdoar não quer dizer que nós fiquemos ali perto. Perdoar é deixar que o outro tenha liberdade de fazer suas escolhas. É nós entendermos que ele não tem que fazer o que a gente quer que ele faça. É deixá-lo seguir com as suas escolhas. Não perdoar é segurar aquela agressão, aquela ofensa, quando na verdade aquilo não tem nada a ver conosco. A ofensa e a agressão é do agressor e do ofensor, né? Então, deixamos que ele siga, se for o caso. Em determinados casos, nós não continuamos trilhando a mesma estrada. Mas o perdão é deixar que o outro siga e que nós nos libertemos de todo e qualquer mágoa ou ressentimento. Porque isto adoece, isto pesa em nós. Exercícios, claro que não é assim fácil e mágico. A gente tem que construir isso com muito exercício. E o nosso Humberto continua dizendo: o de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Isso não é fácil, não é? Mas onde vemos isso acontecer? Aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios em qualquer momento. Vemos isso em todo bom pai, em toda boa mãe, em todo bom filho, em todo bom irmão. Os laços de família são aqueles que mais nos ajudam a nós estarmos começando o exercício da construção desse amor universal. Então a família, ela é abençoada, ela é preciosa, ela é sagrada, porque ela nos favorece esse tipo de ensinamento que muitas vezes nós não conseguiríamos se não fosse esse fator facilitador que é a família. E ele continua: após longa pausa, fixou Jesus em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? Mudou, né? Jesus foi bem claro, porque Jesus é o mestre dos mestres. Então ele é didático. Ele usa aqui um recurso bem didático para o Efraim entender o contexto que ele diz que quer entrar. Iludido. Chegou extremamente iludido. E Jesus o está o quê? Enquadrando na realidade, que é espiritual. Não é? Jesus não é um conquistador da matéria e da carne. Jesus é o conquistador dos nossos corações, dos nossos espíritos, das nossas almas. E então ele pergunta: aceitarás mesmo assim? A Efraim. O candidato, algo confundido, porque ele queria estar próximo de Jesus, bem próximo, para aproveitar dos benefícios que ele acreditava que viriam depois, aqui na Terra, não é?
Aí ele já deu aquela realizada que não ia ser bem daquele jeito que ele estava pensando. O candidato, algo confundido, refletiu 2 vezes, está cá, estou, e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Oh, hipocrisia! Ele estava aterrorizado e não deslumbrado, não é? Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus, Jesus não faria isso, né? Mas, sério, é uma criança, não é? Então, muitas vezes nós agimos de forma muito infantil, mas não tem problema, porque os amigos espirituais, eles nos entendem, porque realmente nós somos ainda espíritos infantis. Espíritos onde a imperfeição ainda é maior na nossa alma, nos colocam dentro de um mundo de provas e expiações exatamente por isso, porque nós ainda usamos o nosso livre-arbítrio muitas vezes de forma infantil, de forma imatura, que corresponde a essa questão da imperfeição. Mas estamos lá, estamos a pleno progresso, estamos lá com a providência divina, nos fornecendo, nos favorecendo com os exercícios necessários ao nosso crescimento moral. Conclui então o nosso Humberto de Campos. Jesus, depois daquela resposta, vou ali, já volto, aceitou-lhe o abraço efusivo e ruidoso. Despediu-se dele sorrindo. Jesus despediu-se de Efraim sorrindo, sabendo, né? Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Surpresas? Não, não é? Difícil. Quando a gente vê dificuldade pela frente, a gente quase que dá aquela parada meio que mas isso vai dar um trabalho. A questão é, nós estamos aqui para trabalhar. Trabalho exige esforço, exige dedicação, exige perseverança. Então, sem isso, o que se constrói? Não se constrói um prédio forte sem isso. E o prédio forte que estamos construindo é o homem de bem em nós, é o verdadeiro cristão em nós. Isso não se improvisa. Não se improvisa. Isso exige muita dedicação, muitos e muitos exercícios. E buscarmos sempre ser, hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Essa é a medida da construção. Essa é a medida da transformação do homem velho para o homem novo, para o homem de bem, verdadeiro cristão, verdadeiro espírita. Essa é a mudança. Ela não vai se dar do dia para a noite e não vai se dar porque apenas sabemos. Conhecemos muito, estudamos. Sim, o estudo é fundamental. Primeiro vamos ter, conforme temos no Livro dos Espíritos, o progresso intelectual. E depois teremos o progresso moral. Primeiro tem que saber, para depois, discernindo, escolher o que seja melhor. Isso faz todo sentido. Essa história de uma riqueza ímpar para as nossas reflexões, se queremos ser, então, discípulos de perto, ou o que estamos sendo em nossas vidas, ou discípulos de longe. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma história do livro Pontos e Contos. Que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima semana com o programa Escuta, que aí vem história.